desde cedo, sempre entendi que o melhor caminho para você ter qualquer coisa na vida é o conhecimento, é o saber. Na verdade, eu estava juntando dinheiro para pagar a faculdade, só que como eu não quero fazer faculdade online, porque eu não consigo aprender assim pela internet. Antes do período de quarentena, eu tinha um trabalho fixo. E com toda a pandemia, a crise, eu fui demitido. Me encontro mais estudando, pois estava fazendo curso de auxiliar de resíduos sólidos. No primeiro mês de curso começou a pandemia e o curso foi interrompido. Eu não sei se tem previsão de retorno. Meus planos era fazer uma pós presencial, mas devido à situação eu acabei optando pelo EAD. E aí quando você estuda à distância, você acaba tendo menos concentração e atenção no que você está fazendo. Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Neves, eu tenho 17 anos, eu sou voluntária do projeto Contando Histórias de Vida do campus de São Miguel Paulista do Instituto Federal de São Paulo. É um projeto de pesquisa que nós temos no campus que visa contar, que tem o objetivo, na verdade, de contar histórias de vida dos jovens na periferia. E hoje vamos apresentar uma reportagem que nós, integrantes do projeto, produzimos com vários personagens da periferia, são vários jovens, que a gente perguntou como eles estão lidando com o presente momento, com estudos, trabalho e etc. Então, você confere quem são eles agora. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela Duarte, eu tenho 20 anos, moro em Guarulhos, São Paulo. Mas me apresentando, eu me chamo Thaís Salvador de Souza, tenho 18 anos de idade, moro na ZL Itaquera, acho que todo mundo mora por aqui. Olá, meu nome é Jefferson Roseno, eu tenho 24 anos e moro no bairro Jardim Helena, que fica localizado no extremo leste de São Paulo. Meu nome é Carlos Eduardo, eu tenho 20 anos e moro em Guarulhos, na região dos Pimentas, próximo ao Marcos Freire. Sabrina Duarte, tenho 26 anos, eu moro na zona leste de São Paulo. Atualmente estou desempregado já faz um bom tempo, desde os meus 18, tenho 20, nunca trabalhei registrado e estou trabalhando de autônomo numa própria marca que eu criei, uma marca de roupas. Eu criei e estou trabalhando com isso atualmente, é onde estou tirando minha renda e também faço bicos em prol do que aparece, pintura, limpeza, o que aparece eu trabalho. No momento eu estou desempregada, só que resolvi dar uma de empreendedora e abrir uma loja online de maquiagens. Bom, eu sou formado em jornalismo, a minha área de atuação, e paralelo a isso eu sou escritor amador e profissional autônomo. Antes do período de quarentena, eu tinha um trabalho fixo e com toda a pandemia, a crise, eu fui demitido, acabei ficando sem emprego, sem salário, no momento mais crítico que a gente teria para isso. Eu trabalho numa empresa alimentícia, na Panko, né? Trabalho lá na parte administrativa e faço faculdade de publicidade e propaganda. Eu sou professora de educação infantil. No começo era bem simples, né? Mas aí a gente precisou começar a dar aula online. E a quarentena começou a afetar não só o meu psicológico, que equilíbrio emocional não tenho nenhum, mas também a questão de pressão profissional. Porque quando você trabalha presencial é uma coisa e quando você está online é outra coisa, você não recebe resposta dos pais e, enfim, é bem mais puxado, eu acredito. Quando perguntados sobre seus estudos no momento da pandemia, eles responderam o seguinte: Eu tenho 18 anos, né? Concluí o ensino médio ano passado. E quando eu estudo é coisas a respeito do curso do curso que eu quero cursar na faculdade. Eu acho que ficou meio confuso, mas ok. E antes da quarentena eu tava com planos de começar a trabalhar na faculdade, para conseguir pagar a faculdade, né? Só que o mercado de trabalho já estava em escassez agora, então tá mais complicado ainda. Por isso que eu tive a ideia. Na verdade, eu estava juntando dinheiro para pagar a faculdade, só que como eu não quero fazer faculdade online, porque eu não consigo aprender assim pela internet. Se eu estivesse lá nos últimos módulos, ok, só que eu vou começar o primeiro módulo, assim, já de cara com a internet, entendeu? Então, acho que eu não ia conseguir aprender muito, eu não ia conseguir entender o que ia se passar nas matérias. Então, se é pra mim entender, eu tenho que pagar pra entender, né, pelo menos. E
Aí por isso que eu abri essa lojinha, pra mim ter uma renda e pra mim conseguir juntar pra me pagar minha faculdade. Olha, eu faço o que eu posso. Não vou mentir, é difícil porque tem toda a questão do ambiente que você tá, minha casa, e é difícil porque você tem que ter uma concentração. Meus planos era fazer uma pós presencial, mas devido à situação eu acabei optando pelo EAD. E aí quando você estuda à distância, você acaba tendo menos concentração e atenção no que você está fazendo, e você também vai deixando meio que pra lá, mas eu tento manter uma rotina de estudo. Me encontro mais estudando, pois estava fazendo curso de auxiliar de resíduos sólidos. No primeiro mês de curso começou a pandemia e o curso foi interrompido. Eu não sei se tem previsão de retorno, mas estou com metas para começar a estudar a área que eu quero seguir, que é tatuagem e design, né? Trabalhar com essas duas coisas. Estou com metas de começar a criar uma plataforma de estudo para me focar nos meus estudos na área que eu quero seguir em si. Assim, é uma coisa que tá bem complicada, porque eu sou bolsista, né? E aí acabou que eu tive problemas de comunicação com a minha universidade, tive vários probleminhas. Era pra mim ter começado no início do semestre, mas eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo que era pra Uni foi adiado, né? O começo, a gente teve esse problema e aí adiantou, né? Adiou, na verdade, perdão. Adiou pro meio do ano agora. E aí eu tô conseguindo, tentando, na verdade, me adaptar à nova rotina, às atividades agora. Porque, assim, as informações estão muito perdidas e eu ainda não tô conseguindo me manter com as informações corretas, com tudo que tá acontecendo. Me adaptar às aulas, porque tem muita coisa passando. Quando também foram perguntados sobre suas perspectivas para o futuro, para o fim dessa pandemia, eles contaram um pouco sobre sua trajetória, sobre todas as suas histórias de vida, todas as lutas que sofreram para chegar até hoje, até os dias atuais. Então, você confere agora as histórias de vida dos nossos personagens. Eu acredito que, para falar da minha trajetória, eu preciso falar sobre os estudos, né? Porque é um ponto muito alto na minha vida. Eu sempre estudei em escola pública. E fui uma boa aluna, assim, sempre me dediquei aos estudos, porque os meus pais, eles sempre incentivaram eu e os meus irmãos a estudarem, porque eles não tiveram oportunidade de estudo e quer o melhor pra gente. Então, assim, quando eu já tinha 16 anos, eu já tinha programado que eu queria fazer um curso técnico, né? Passei na ETEC, fiz um curso de administração. Quando eu fui pro ensino médio, passei no vestibulinho da ETEC e cursei técnico em administração, mas aí eu descobri que exatas não é a minha área, e fiz o ensino médio numa escola popularmente conhecida como uma das piores da região. E sempre tive o sonho de fazer faculdade, ingressar no ensino superior, e vi que o jornalismo, enfim, uma área mais relacionada à comunicação seria uma ótima oportunidade para mim. Então, eu comecei por esse curso porque eu queria usar ele como um degrau para conseguir outras coisas. A partir desse curso, ele tinha parceria, né, com a empresa que eu estou atualmente, né, já fazem 3 anos. Ele tinha parceria e aí eu trabalhava, na verdade não. Na verdade eu estudava de manhã, porque o curso era de segunda a sexta, então eu estudava de manhã, das 7 até meio-dia e meio, ia trabalhar da 1h30 até 5 da tarde e estava fazendo o ensino médio ainda, que era das 7 às 11 da noite. Então, assim, era bem corrido, bem puxado, né? Tinha dia que misericórdia. A gente tava como? Porque, além de tudo, final de semana eu ainda fazia cursinho pré-vestibular. Sábado e domingo eu tava lá eu estudando. Então, assim, muita informação, muita coisa acontecendo e a gente tinha que dar conta de tudo. E aí eu me pergunto, né? Por que trabalhar e estudar? Por que eu não fazia um só? Porque não dá, né? Pessoas que se encontram em situações que são dependentes, né? Do capital, são dependentes. É complicado, muito complicado. Porque, assim, na minha casa as pessoas dependiam muito da minha renda, muito mesmo. Em questão de 100%, porque só minha mãe estava trabalhando no momento, né? E eu tinha mais 3 irmãs morando comigo. A vida sempre se resumiu a estudar. Quando eu criei mentalidade, mais maturidade, trabalhar para ajudar minha mãe.
porque a situação pra gente nunca foi fácil. Eu tenho um irmão que tem epilepsia, então pra minha mãe sempre foi corrido, tá indo em hospital, saindo com ele. Eu tenho mais 2 irmãos. Hoje em dia um se encontra com 4 e outro com 14, mas na época, tipo, eu tinha que cuidar do meu irmão que tinha 4 anos e a vida era corrida pra estudar, tipo, trabalhar, ajudar minha mãe no que eu podia. E hoje em dia eu procuro trazer o melhor pra minha família em relação ao que eu posso. Então eu estudei bastante, fiz o Enem e passei no ProUni, que é um programa do governo, onde eu consegui uma bolsa integral. Passei no ProUni com uma bolsa de 50% para uma faculdade de fisioterapia, mas as condições eram poucas, eu não conseguia deixar essa responsabilidade para os meus pais, dos outros 50%. E aí eu acabei optando por não fazer. Aí eu fui fazendo um cursinho aleatório aqui, o curso aleatório ali. Entrei, comecei a trabalhar de garçonete, mas eu cheguei em uma fase da minha vida que eu olhei pra mim e falei assim, eu mereço mais que isso, não estou menosprezando nenhuma profissão, mas eu olhei assim, eu vim pro mundo pra mais. Em questão aos estudos, eu fui... Como é que eu posso dizer? Eu fui infeliz. Fui muito infeliz, porque no ano que eu fui prestar o vestibular pro Enem, que foi no ano de 2018, final de 2018 para iniciar em 2019, no primeiro dia de prova eu passei mal real. Tipo, eu acordei com ânsia de vômito, tava vomitando muito, tendo desmaios, assim, tava um caco mesmo, não tinha condição. Mesmo assim, mesmo passando mal, de todas as formas, eu tinha me preparado o ano inteiro. Eu falei, não, eu não posso deixar essa doença aí me abater, que eu não sabia o que era, porque não dava pra ir no médico, né? Porque nem é isso, tem a data, a gente tem que ir e acabou. Isso acabou me afetando bastante. E aí eu não consegui a bolsa, né? E a área da educação era a minha segunda opção. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou pra área da educação. E aí eu comecei a procurar emprego, até que eu consegui em um centro social, fica próximo da minha casa. Eu era educadora e dava aula para as crianças de 6 a 10 anos. E aí nessa situação, como a minha situação financeira melhorou um pouco, fiz minha faculdade de pedagogia, me formei em 2018. Ano passado, no final do ano passado, de 2019, prestei Enem novamente, né? Como eu só estava trabalhando, não estava trabalhando e fazendo técnico, eu tive um tempo maior para poder me dedicar às matérias. E aí consegui minha bolsa pelo ProUni. E desde lá, enfim, eu trabalhei em organizações públicas, em ONGs, enfim, empresas muito relacionadas a questões sociais. E desde essa época eu tenho tentado voltar o meu trabalho para isso. Então hoje, tanto no meu trabalho como escritor, quanto no meu trabalho como profissional autônomo na área de marketing digital, eu tenho olhado muito para questões sociais, para causas LGBTs, causas negras, e principalmente pensando em dar voz a pessoas que geralmente não são ouvidas. Então, meu trabalho tem muito sido voltado a isso. E aí eu comecei a trabalhar na educação infantil, eu amo o que eu faço, eu amo a minha turminha. E aí quando eu me estabilizei financeiramente, eu comecei a fazer minha pós, né? E agora, se Deus quiser, final do ano eu estou pós-graduada em psicopedagogia e neurociência. E sou uma pessoa muito sonhadora, nervosa, brava, só que também sou uma pessoa muito feliz. Por mais que isso tudo esteja acontecendo, eu sou uma pessoa que vê sempre o lado bom da coisa. Sempre, tipo, tem um pouco de arroz. Mas tem um pouco de arroz, pelo menos você tem alguma coisa pra comer. Mas eu tenho só isso. Não, mas você tem isso, outra pessoa não tem nada. Porque a gente tem que ver isso, a gente não pode analisar só o nosso lado, a gente tem que ver o que se passa na vida de outras pessoas. Porque se você acha que você tá passando alguma necessidade de alguma forma, sempre tem alguém que tem mais que você, e da mesma forma tem gente que tem menos que você. Então a gente tem que valorizar muito as coisas. As histórias de vida apresentadas nessa reportagem visam retratar diversas realidades enfrentadas todos os dias por jovens periféricos. Dificuldades nos estudos, financeiras, psicológicas e tantas outras que formam barreiras sobre seus sonhos. Entretanto, 5 vidas foram analisadas e elas somam uma pequena parcela quando comparado ao percentual de jovens que se encontram em situações semelhantes, sobretudo neste período de pandemia. Jefferson cita que durante a pandemia perdeu seu emprego,
Essa situação se enquadra também na de diversos outros indivíduos. Segundo o IBGE, o terceiro trimestre de 2020 encerra com desemprego em 13,3%, tendo uma alta de 6,9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Problemas de adaptação ao EAD foram registrados por Rafaela e Sabrina. A falta de informação é um dos problemas mais relatados entre os jovens. Além disso, o acesso precário à internet é um fator determinante para a qualidade dos estudos. Segundo a Folha de São Paulo, 70 milhões de brasileiros têm acesso precário à internet durante a pandemia do coronavírus. O trabalho autônomo foi uma saída encontrada por diversos cidadãos. Carlos Eduardo e Thaís também aderiram a essa forma de trabalho quando se depararam com as dificuldades financeiras. Segundo uma pesquisa do IBGE, em maio desse ano já havia 24 milhões de cidadãos adeptos a essa modalidade. Apesar do Brasil ser um país empreendedor, diversas dificuldades ainda impedem negócios novos de alavancarem. Segundo o site NCS Total, apenas 3% dos novos empreendimentos são ideias originais, dificultando ainda mais o sucesso nesse período conturbado. A pandemia intensificou problemas que já existiam. Mesmo assim, a desigualdade social não se tornou um empecilho para esses jovens que lutam e vão atrás de concretizar os seus sonhos diariamente. Eu acredito que o futuro ele precisa ser melhor. A gente está vivendo momentos muito turbulentos, seja politicamente ou socialmente, e é muito difícil a gente pensar no futuro olhando para esse cenário, né? Às vezes a gente fica triste, para baixo, ou até mesmo depressivo. Então é importante a gente ter em mente que a esperança ela pode ser um fio condutor. E uma perspectiva para o futuro seria dar uma situação muito melhor para minha mãe, tipo, dar uma casa, porque acho que é o sonho de todo filho poder ver a mãe sair do aluguel, tipo, mesmo que eu continue no aluguel, ver minha mãe sair do aluguel, ter uma casa própria, para ela poder descansar, né? Porque, tipo, a vida também não é só sobreviver, como eu sempre digo, a vida é ter um descanso. E aí quando a gente para pensar em futuro, é esquisito porque é uma pergunta difícil de se responder. A gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Eu faço planos, mas não sei se eu vou conseguir concretizar, ou daqui um ano eu posso mudar os meus planos, daqui 10 anos mudar novamente. Mas eu espero, o que eu tenho traçado para a minha vida, é continuar na área da educação, que eu acho que é uma área que precisa ser investida, não só politicamente falando, mas eu digo toda a sociedade deveria investir na área da educação, em questão de estudo, aprendizagem, e eu pretendo ser professora universitária, né? Estou fazendo a minha pós, se Deus quiser, vem mestrado, doutorado, e aí vem a questão de ser professora universitária. Meu foco é ensinar a ensinar. Pro futuro, eu sempre criei muito uma linha de, com tantos anos eu deveria estar assim, eu deveria estar assado. Hoje não. Hoje pro futuro, eu só espero do fundo do coração que as pessoas elas não percam as esperanças, que elas coloquem sempre o amor em primeiro lugar, força de vontade, que elas acreditem no potencial delas, independente das circunstâncias, independente do que o mundo vai tentar te limitar, você é mais que isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito do que produzimos. Nossa reportagem foi feita com muito carinho, com muito esforço de cada uma. Então, siga nosso projeto nas redes sociais, @historiasdevida_FSP. E até a próxima. Tchau, tchau!